Eu vim aqui hoje para falar sobre a doutrina do arrependimento, por dois motivos. Em primeiro lugar, por temer que em nossas igrejas nós estejamos sendo muito precipitados, agindo com irresponsabilidade, demonstrando comportamento ingênuo na forma como nós lidamos com pessoas que nos procuram a fim de se tornarem membros das nossas igrejas, buscando dessa forma o batismo. Estamos considerando pessoas convertidas sem que estas nos apresentem as evidências da autêntica conversão. Olha, um dos sintomas desse cristianismo sem conversão, sem a mínima dúvida, é o comportamento de número incontável de supostos cristãos nas redes sociais, o que justifica as agressões verbais, o que justifica pessoas tratarem em público que deveria ser tratado em secreto. Como compreender essa falta de preocupação com a autoestima de irmãos na fé? De maneira que nós nos deparamos com pessoas que, para corrigir supostos erros na teologia de membros das nossas igrejas, repito, pessoas que são consideradas irmãos e irmãs na fé, quebram a sua autoestima. Isso, veja, a preocupação com a autoestima do próximo é algo basilar na ética cristã. É fruto imediato do verdadeiro encontro com Cristo. Porque quem tem um encontro com Cristo passa por uma experiência de humilhação. E o humilde de espírito trata com gentileza o próximo, pois ele o vê na mesma condição, sabe, de ser carente da compaixão divina, da graça divina, da paciência divina. Por isso nós encontramos no livro de Tiago uma declaração como essa: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o próximo? Quem é você? Isso revela, portanto, uma péssima estimativa sobre sua condição espiritual, que o leva a se colocar numa condição de juiz, tratando o próximo como se você fosse possuidor daquela prerrogativa que só é encontrada em Cristo, de se colocar no trono de Deus e decidir quem é cristão e quem não é cristão, e que tratamento à luz da lei você deve dar ao próximo, perdendo de vista, sendo assim, o fato de que aquele a quem você acusa publicamente e condena encontra-se na mesmíssima condição que você se encontra, de carente, absolutamente necessitado da graça de Deus. Por isso a importância de falar sobre arrependimento. Não há cristianismo sem arrependimento. O arrependimento é a resposta mais basilar à pregação do Evangelho. Evangelho que nos apresenta certamente as boas novas, que encantam, que enxugam as lágrimas, que encorajam. Mas Evangelho que, para ser compreendido, precisa ser antecedido da pregação das mais novas. O Evangelho tem a nos dizer algo sobre a forma como nós lidamos uns com os outros, a forma como nós lidamos com o Criador. Ora, o que nós fazemos uns com os outros nesse planeta é repulsivo aos olhos de Deus. O modo como nós lidamos com o próprio Criador entristece o seu espírito. Portanto, ele nos chama para que nós nos arrependamos de uma vida de desamor. Veja só, e isso num contexto em que nós pedimos das pessoas o que nós mesmos não somos capazes de praticar. Por isso esse chamado ao arrependimento, que trata-se, repito, da mais básica resposta à pregação do Evangelho. E, nesse sentido, vale a pena ressaltar o fato de que a Bíblia não apenas apresenta a doutrina do arrependimento. A Bíblia também nos mostra, em passagens narrativas, especialmente do Novo Testamento, experiências autênticas de arrependimento, de maneira que nós
somos levados a partir do contato com pessoas que passaram no Novo Testamento pela real experiência de arrependimento, conhecermos de uma forma mais gráfica o que significa, de uma forma mais visual, mais concreta, experimental, o que significa se arrepender aos olhos de Deus. Pois bem, nesse sentido, vale a pena nós olharmos para o testemunho de Zaqueu. Isso por força do fato de ser uma conversão que teve o endosso do próprio Jesus Cristo. Jesus botou seu selo sobre a conversão de Zaqueu. Jesus o considerou alguém que havia passado por uma real experiência de conversão. Isto em razão do fato do Senhor Jesus, após algo que Zaqueu havia declarado, ser levado a dizer: hoje houve salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão. O que o Senhor Jesus encontrou na vida de Zaqueu e o que o levou a considerar a manifestação de arrependimento de Zaqueu concreta, real. Em primeiro lugar, obviamente, Zaqueu se arrependeu. Agora, veja só, muitas vezes nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Arrependimento sem contrição, arrependimento sem restituição, arrependimento sem mudança de vida. E nós encontramos em Zaqueu aqueles elementos que, quando estão presentes no arrependimento, o próprio Deus o reconhece como tal. Pois bem, Jesus só disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, quando Zaqueu declarou: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, o que nós observamos no arrependimento de Zaqueu? Em primeiro lugar, Zaqueu se arrependeu da sua idolatria. Todos nós estamos trabalhando para alguém. Todos nós estamos servindo alguém. Tem alguém na nossa vida que nesse momento está nos dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Pode ser uma ideologia, pode ser o seu partido político, pode ser a sua profissão, pode ser o sexo, dinheiro, poder, pode ser Deus. O fato é que tem alguém lhe dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E alguém quem você encontrou na vida, para o qual você olha e diz: o que este está me prometendo é capaz de cumprir. Zaqueu acreditava que obteria autêntica felicidade trabalhando para o dinheiro. O seu ídolo era o dinheiro. E nós observamos ele manifestando arrependimento nessa área de sua vida. E em conexão a isso, nós percebemos na confissão de Zaqueu um arrependimento em relação a uma vida de desamor. Certamente, quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, pregou o Evangelho. E, ao pregar o Evangelho, chamou Zaqueu ao arrependimento. E, para chamar Zaqueu ao arrependimento, o Senhor Jesus mencionou a lei. E um elemento central na lei. A lei nos chama para amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Zaqueu descobriu que o seu pecado consistia na idolatria associada